meus amores! Sejam todos muito bem-vindos aqui para mais um episódio da nossa temporada de Trans Pode Tudo. O nosso bate-papo de hoje, ele é interessante porque vamos falar de algo que eu, particularmente, sou muito leiga. Realmente não entendo muito do assunto, mas não gosto de permanecer na ignorância. E trouxe alguém aqui para nos ensinar, falar um pouco da experiência dela. E eu convido vocês também a abrir a mente, o coração e aprender, talvez, um pouquinho, como eu também, que vou aprender, acredito bastante com ela. Agora, sem muito mistério, sem muito suspense, apresento para vocês Viva! Viva! Seja muito bem-vinda, tá? Obrigada por ter aceitado aqui o nosso convite. Eu gostaria que você falasse um pouquinho de você aqui para as pessoas que estão nos vendo nesse momento. Eu que agradeço, Ashley, o convite maravilhoso. Eu sempre quis morar em Paris. Primeira vez que eu tô morando aqui, já conheci você, tô participando desse podcast. Um sonho. Eu sou de Fortaleza. Eu sou estilista também há 25 anos, estilista de sapatos e bolsas. E me defino como uma trans não binária. O que seria uma trans não binária? Até que eu já tinha comentado com você antes. Desde criança, eu nunca me senti nem homem e nem mulher. Quando as pessoas me perguntavam, eu achava muito restrito isso de você ser homem ou ser mulher. E eu acho que a gente poderia ser muito mais do que além de ser homem ou ser mulher. Eu acho que, inclusive agora que a gente está no mundo virtual cada vez mais presente, você pode ser o que você quiser. Uma deusa, um pássaro, um tigre, uma pirâmide, enfim. As formas são ilimitadas e infinitas. Ai, que legal. Como eu já falei aqui no início, eu não conheço muito. E acredito que muita gente também, tá? Mesmo no nosso meio trans, muita gente ainda tem, continua ignorante como eu, tá? Eu achava, né, que tinha a pretensão de que conhecia um pouco a minha sigla T, mas eu me dei conta que não, que eu não conheço. E quando eu te conheci, né, me despertou o interesse de me aprofundar. Óbvio que eu fui pesquisar um pouquinho na internet, mas eu entendi que cada pessoa, cada vivência, E eu falei, gente, eu quero escutar a história dela, eu quero saber como ela se sente. Primeiramente, como você gosta de ser chamada. Tem uma preferência? Você tem ela, ele? Porque eu te vejo como ela. Mas… Na verdade, assim, eu me vejo como uma pessoa neutra. Mas a gente está vivendo agora, em 2024. Em 2024, por enquanto, ainda só existe duas opções. O masculino ou o feminino. Se for para escolher entre essas duas, eu prefiro o feminino. Mas eu não gostaria de me limitar a isso. É essa a experiência que eu gostaria de passar para as pessoas, que o ser humano pode ser muito mais. Muito mais. Você se sente mais à vontade com o prenome ela? Eu acho que depende da maneira como eu tô vestida. Por exemplo, com essa roupa que eu tô vestida aqui em Paris, já me chamaram de senhor, já me chamaram de senhora. Mas acima de tudo, o que eu sempre gostei de frisar, para mim, o máximo que uma pessoa pode ter é a liberdade. Então eu acho que existe muito isso também na sociedade atual. Muita gente chama ele para provocar, para instigar, para te colocar no lugar de você perder a calma, perder a tranquilidade e ter uma reação adversa, agressiva. Então, mais que preferência para mim, pessoal, eu coloco mais em cima a questão de que eu não vou me deixar abalar porque a pessoa está me chamando de senhor de uma forma para me provocar. Então, tudo bem.
Acredito que você também tem que estar no lugar realmente de muita confiança. De Exatamente. uma plena, com uma autoestima também. E a vida cotidiana te pede isso, sabe? No final das contas, você tá indo numa farmácia, você tá com dor de cabeça. Sinceramente, o que eu quero é comprar um remédio pra passar minha dor de cabeça. Quer me chamar de senhor? Quer me chamar de senhora? Tudo bem, querida. Eu sou muito de realizar o objetivo. Viva, como é que você chegou à conclusão de que você é uma trans não binária? Eu acho que eu nasci assim, Ashley. Eu nunca me vi como homem nem como mulher. Como eu te falo, eu sempre achei muito, muito restrito. Se você me perguntar quem é uma mulher que te inspira, não saberia te dizer. Eu gosto, por exemplo, da imagem gay do cinema americano dos anos 30. Mas é uma imagem, é um prototipo de mulher que eles inventaram. Mas eu acho que aquilo funciona pro palco, aquilo funciona pro cinema, aquilo funciona sobre as luzes. Mas na vida cotidiana, realmente, às vezes eu me sinto mais homem, às vezes eu me sinto mais mulher, às vezes eu me sinto mais jovem, às vezes eu me sinto mais velha. Porque no final das contas, a gente não participa da sociedade. Então, por que eu tenho que seguir as regras da sociedade? Se ela nunca me convidou para participar dessa festa, sabe? É uma coisa que eu sinto assim, tipo... ok. Você tá lá, fez a festa maravilhosa... E aí, na hora de lavar os pratos, você quer que eu ajude também? Não, querida, eu tô do lado de fora. Eu tô vivendo a minha vida paralela. Você não me convidou pra sua festa, eu tô fazendo a minha própria festa. E na minha festa cabe tudo. Não precisa ser só homem ou ser mulher. Pode ser quem você quiser. Então, será que não existe mais opções do que isso? Eu acredito que o espírito é livre. Você não gosta de ser colocada numa caixinha. Com certeza. É isso realmente que você acredita que... É isso que configura uma pessoa, uma trans, ou um trans não binário? Esse espírito livre mesmo. Eu não quero que me coloque em rótulos, eu não quero que me coloque numa caixa. Claro. Eu sou o que eu quero ser, quando eu quero ser. Sim. Você acredita que é isso? Porque até então eu nem sabia que poderia ser que existia trans não binária. Então eu achava que era duas coisas diferentes. Você me corrigiu, você falou, peraí. E eu até pedi desculpa pela minha ignorância, porque eu sou muito ignorante em muitas coisas, mas eu gosto de aprender e vou continuar aprendendo sempre. Não tenho nenhuma vergonha de falar que é ignorância da minha parte, como uma transexual. Né, que já fiz a minha transição há 25 anos e me encontrar numa situação onde eu estava sendo ignorante com uma trans que me diz, não, eu sou uma trans não binária. E eu falei, mas eu nem sabia que isso existia. Então, como eu, acho que tem muita gente aí também. Ô Viva, fala uma coisa pra mim. Será que tem fases que você se sente mais ela? Tem fase que você se sente mais ele? Ou não? Tem, como, por exemplo, a gente até já comentou sobre isso, uma conversa ótima, gostosa, que estava ali no barzinho. Por exemplo, no momento que eu vou fazer exercício, que eu vou pra academia, eu não quero vestir roupa de mulher, porque eu acho desconfortável. Então, no momento que eu vou pra academia, que eu vou suar, que eu vou malhar, provavelmente até me sujar, ou correr, ou na praia, eu visto roupa masculina. Porque eu sinto que pro meu corpo é mais confortável uma roupa masculina para a academia do que uma roupa feminina, tipo, eu detesto roupa apertada, tipo lycra, legging, top, sutiã, essas coisas eu detesto. Então, outra coisa também curiosa, a praia. Isso eu me libertei aqui na Europa, porque no final das contas, eu sou de Fortaleza. Vivi lá durante muitos anos, vivi na praia. Mas eu descobri que a melhor praia para mim é a praia de naturismo. Porque aí você já tá totalmente despida e é a pessoa que tira a sua conclusão. Muito interessante. Eu morei muitos anos na Espanha e eu me encontrei na praia de nudismo. Eu achei que eu ia ter muita dificuldade, mas no final das contas, quando você tira a roupa, que você não tá nem de biquíni, nem de calção, nem roupa masculina, nem feminina,
Cada um te trata do jeito que quer. Eu já fui, inclusive, parada na Espanha pela polícia porque tava saindo da praia sem camisa. E não pode, porque você só pode fazer topless na areia da praia. E o policial me falou, disse, senhora, você não pode ficar assim. E eu tava com o cabelo solto, calção masculino, sem maquiagem, absolutamente do jeito que eu vim ao mundo. Sem um pingo de maquiagem, sem brinco, sem acessórios, sem absolutamente nada. E os policiais mandaram eu vestir a camiseta porque eu não podia fazer topless no calçadão da praia. Então, cada um tem a sua visão. Eu acho que, na verdade, como é que eu posso te falar? Não atua, na verdade, mas isso tudo tá muito nos olhos de quem vê, na verdade, Claro, né? exatamente. Então… Mas minha história é exatamente essa. Da minha parte, eu tô livre. Eu quero curtir a praia, eu quero nadar e me banhar do jeito que eu quiser, da forma mais livre possível. O que vem de fora já não é problema meu. Entendeu? E eu acredito que isso também tá muito ligado, como eu já falei há pouco, a tua confiança e a tua autoestima. Exato. Que eu admiro, e porque não é o caso ainda de todas nós trans, né? Eu acredito que tem muitas trans, independente de ser não binária ou binária, que às vezes a gente tem complexo, tem problema de aceitação nós mesmas, né? Nós mesmas. Então, eu, por exemplo, tenho vários complexos, tenho várias coisas que a gente não aceita, imperfeições que a gente não aceita. E óbvio que eu amaria me libertar de tudo isso, tenho trabalhado isso. Mas te ver livre de todas essas amarras, de todas esses complexos e com essa autoestima que tu tem, me fez, sabe, entender que disse, gente, imagina se todas nós fôssemos assim, entende? Com essa liberdade. Mas essa essa é a aceitação. Mensagem que eu queria trazer aqui, principalmente nesse podcast, principalmente para as queridas irmãs, amigas trans. Não é menos você ser trans. Porque, na verdade, você está transicionando para ser mais. Você está tirando peso das suas costas, você está tirando aquela identidade que te colocaram para você ser mais. E outro dado que eu trago também muito importante é que essa questão do binarismo, isso começou há pouquíssimos anos atrás, em termos de história. Há 2000 e poucos anos atrás. Foi graças ao cristianismo, às religiões judaico-cristãs que imporam isso. Mas até mesmo na nossa própria cultura brasileira, no momento que os povos nativos do Brasil estavam lá, que não tinha português, que não tinha holandês, que não tinha francês, que não tinha ninguém, eles tinham milhares de opções de identidade de gênero. E até hoje tá isso. Você vê na internet que tem várias pessoas trans nas tribos, nas aldeias, são super bem aceitas. Eu vi atualmente até um vídeo de uma cacique trans. Também. Então isso é nosso. Isso sempre foi nosso. Essa culpa católica cristã colocaram nas pessoas trans exatamente para diminuir a potência. Porque é muito forte. Isso tem no mundo inteiro. Se você parte para a Ásia, mais ainda. Por que tá lá na Tailândia, em todo o Sudeste Asiático, é um lugar onde mais faz cirurgias de resignação? Porque isso é uma das métricas do budismo. O budismo ensina que tudo está em movimento. Tudo se transforma. Nada permanece estático. A partir desse conceito que eles têm na vida, é que eles aceitam a transição. Um dia você reencarna como uma pessoa, no outro dia você pode reencarnar como uma árvore maravilhosa, como um pássaro, voltar a ser uma pessoa novamente. E na verdade, ser uma pessoa trans é o normal. Ser binário é antinatural.
Eu queria saber também a tua opinião, falando agora dos nossos ancestrais, da sociedade. A sociedade atual, na verdade, como é que você acredita? Como você acredita que a sociedade percebe e aceita as pessoas não binárias? Eu acho que, na verdade, assim, eu já tenho uma certa idade. Já vivi bastante. E eu acho que a gente vive por ciclos. Atualmente, a gente está voltando num ciclo de tradicionalismo. A extrema-direita está aí. E uma coisa também que eu gostaria de falar bastante para as pessoas que estão nos assistindo no Brasil é que na Europa a gente está vivendo um retrocesso muito grande. Muito grande, realmente. Então, como eu falei para você, eu conheço Paris de visitar desde os anos 90. E atualmente, vivendo aqui, eu estou sentindo um retrocesso muito grande das pessoas. Então, para você ter ideia da maneira que eu estou vestida, de salto alto, eu já usei essa roupa aqui em Paris várias vezes. E as pessoas insistem de me chamar de senhor. Insistem que eu use o banheiro masculino. Insistem em querer me colocar de uma forma binária. Quem está assistindo a gente do Brasil pensa que Paris é um paraíso. Não é bem assim. Eu imaginava, inclusive, que vindo para cá fosse uma cidade bem mais aberta, mais boêmia, mais cultural e tudo. Mas eu acho que a gente está entrando no final de um ciclo. Aí eu tenho que falar sobre a minha outra paixão também, que é a astrologia. É verdade, que eu você estudo adora. há muitos anos. Isso também eu posso falar para todo mundo. Vamos ficar tranquila. Porque a gente está finalizando uma era para entrar na era de Aquário. Que aí vai ser a libertação realmente total. Quizás, talvez, como esse vídeo está sendo gravado, daqui a alguns anos eu vou dizer assim, olha... Não é que ela tinha razão? Ou talvez não, né? Então tem um certo otimismo aí. Você acredita que as coisas podem melhorar? Não vão melhorar, acredito. Não, tenho certeza absoluta. Mas existe um ditado que antes de melhorar, sempre piora. Então a gente está fechando um ciclo. A gente está fechando um ciclo, uma era astrológica dos signos de terra, que era muito ligado à questão, como a gente vê mesmo, o próprio planeta. Então a humanidade tirou muito da terra. Tudo era muito ligado à terra, à família, da onde você vinha, qual é o seu status social, quanto você ganha, quanto você não ganha. Você é bonita, você não é bonita, você é feminina, você não é feminina. Para entrar agora numa era de ar. Tudo vai ficar mais rarefeito. Não estou dizendo que vai ser o melhor de tudo. Mas a gente já está vivenciando isso, porque hoje em dia não existe mais nada que seja eterno. Você pode ver aí. Então os bancos estão falindo. Quando você imaginava que os Estados Unidos, que era a grande potência mundial, ia chegar nesse ponto que está hoje. Então tudo vai ser mais rarefeito. Mudanças. Muitas mudanças e boas. Que bom, né? Espero que seja o caso. Mas você estava falando aí de dos grandes desafios que você encontra aqui em Paris. Essa questão das pessoas, como se refere, né, a você. Fala mais um pouco das dificuldades que você encontra, não só em Paris, mas na sua vida, a um todo, por ser uma mulher trans não binária, por não estar dentro do tipo assim, daquela, sabe, aquela caixinha mesmo, por não ser nem muito, como você mesmo falou, né? Você não faz uso de hormônio, você optou para não tomar hormônio. Nem silicone, nem nunca usei nada. Nunca fez nenhuma cirurgia plástica. Não. E você… Então, isso tudo… Você acredita que esse tratamento é ligado também a você, de repente, ter se desligado um pouco dessa busca a esses atributos femininos e estar nesse local mesmo que você se sente confortável como não binária? Você se sente assim, bem assim? E ótimo que você se sente bem assim, mas isso tem um preço. Fala mais sobre
esses preços que você tem que pagar por ser uma mulher trans não binária? Além dessas dificuldades? Claro, tem um preço porque eu sofro muita agressão. Não só de homens héteros cisgêneros, quanto de mulheres héteros cisgêneros também. Então, no final das contas, as pessoas não imaginam, mas toda vez que eu entro em algum lugar, da mesma forma como tem muitas pessoas, eu sou perseguida pelo segurança, o segurança pede para olhar minha bolsa. Eu sempre sou uma pessoa que chama a atenção daquele local. Eu nunca tive passabilidade, eu nunca passei desapercebida. Agora não dá para ver, mas eu sou uma pessoa super alta, tenho um corpo forte, grande. E essa é uma grande questão também que eu sempre coloquei na frente. Eu sempre privilegiei o meu corpo, que é uma máquina que funciona. Eu consigo andar vários quilômetros, eu consigo levantar coisas pesadas. E eu achava que se eu tomasse hormônio, eu iria perder um pouco essa capacidade, essa habilidade. Eu sempre tive muito medo de cirurgia plástica e de modificações externas. Porque eu acho que isso também é uma questão. Você já falou aqui, durante as outras entrevistas, que ainda não é muito bem estudada. As pessoas trans fazem a transição com hormônio e com cirurgia de uma forma muito caseira. Não tem realmente agora que estão começando a ir no endocrinologista para tomar o hormônio da forma certa e tal. Então eu nunca quis, eu sempre tive medo de danificar essa máquina que está funcionando bem. Mas os meus enfrentamentos é isso, porque realmente eu sempre sofri muita agressão física, verbal, psicológica, de todos, por ser essa pessoa que chama muita atenção. Uhum. Várias pessoas já me disseram isso. Mas se você fosse mais mulher, não aconteceria isso. Mas se você fosse, por que você não se veste logo de homem de uma vez e passa? Porque eu não quero. Eu não tô aqui pra dar satisfação a ninguém, nem pra agradar a ninguém. E a gente falou agora do lado da sociedade em geral, mas na tua vida privada, profissional, porque você tem uma vida profissional, né? Aliás, a Viva tem uma carreira já há mais de 25 anos, né? Uhum. Ela é uma designer. Fala mais um pouquinho pra gente da tua profissão. Claro. Que, inclusive, estamos calçando sapatos feitos pela nossa design, que é uma design maravilhosa, super confortáveis. São sapatos inclusivos. Fala mais um pouquinho dessas tuas obras, que eu vou mostrar aqui um pouquinho enquanto isso. Olha só. Um outro modelo, essa mule. Linda essa mule, né? Maravilhosa. Bem confortável. Sabe como chama? Eu coloquei o nome de cada sapato como se fosse uma diva. Esse sapato se chama Chica da Silva. Por quê? Porque eu queria que tornasse essa força da Chica da Silva. Sempre achei um personagem super interessante. O sapato que eu tô usando se chama Afrodite. E o sapato que você tá usando se chama La Belle au Terreau. Que foi uma espanhola super famosa. Ela ficou super famosa em Paris no começo do século passado, final do século XIX, principalmente na Belle Époque. Ele é super confortável, ter sapatos. Por que a escolha? Por que trabalhar com sapatos? Você, inclusive, falou pra mim. Conta um pouquinho pra gente, porque… Eu acho que a questão do salto alto vem dessa coisa da transformação. Quando você coloca um salto alto, você se transforma. Seja você homem, seja você mulher, seja da maneira que você mais se identifica. Então, eu comecei em Fortaleza, em 1998, já trabalhando numa rua muito famosa, que todo mundo conhece lá, de sapatos, que chama Monsenhor Tabosa. Passei alguns anos trabalhando lá, foi maravilhoso. Depois eu me mudei para São Paulo, em 2003, 2004. Passei 10 anos em São Paulo. Trabalhei em diversas empresas, tanto de bolsa quanto de sapatos. Fui mais de 30 vezes para a China, desenvolver coleções lá. Graças a essas empresas eu também conheci. Em 2013, eu ganhei uma bolsa de estudos
internacional para o Instituto Marangoni de Milão, que é a faculdade de moda mais importante do mundo. Lá eu fiz um master em sapatos e acessórios. E aí eu comecei a trabalhar nas empresas aqui na Europa. Chegou um período que eu achei que eu queria criar uma marca. Mas depois de mais de 20 anos trabalhando no mercado de sapato, o meu intuito é que a marca tivesse uma alma, tivesse uma durabilidade mais do que uma estação. Então eu criei uma marca que é específica para pessoas que têm um número além do 39 no Brasil, né? E que também tem a planta um pouco mais larga para caber os nossos pés. Eu criei essa marca em 2021 na Espanha e ela continua caminhando e crescendo, como vemos aqui nos pés da nossa queridíssima apresentadora, nos meus também. E com essa marca eu gostaria de realmente fazer um trabalho não só de moda, mas também de inclusividade. Não só para pessoas trans, tá? Porque dentre as minhas clientes eu tenho muitas mulheres hétero, cisgênero, que têm um pé que vai além das medidas padrões e que não acham sapato de salto alto e que precisam de um sapato para ir para uma festa, para uma ocasião. E os sapatos são inteiramente feitos na Espanha, são feitos à medida. Então, cada sapato demora mais ou menos uma média de um mês e meio para ficar pronto, porque tudo é feito à medida do pé. E por enquanto só salto alto. Mais para frente eu vou criar uma linha de um pouco uns sapatos mais baixinhos. E é isso que eu tô indo agora, lutando e batalhando aqui em Paris. Um lugar na cidade da moda. Muito legal. Então, a particularidade, se é que a gente pode dizer, da tua marca, dos teus sapatos, é que a gente encontra números grandes, né? Que é bem difícil pra gente, que tem um número um pouquinho acima, né? Como ela mesma falou. E que são super confortáveis. Porque eu calço, por exemplo, um 41 e tô sentindo super conforto. E não é só mulheres trans que têm esse problema. Não. Tem muitas mulheres que são grandes Muitas. também, que têm essa dificuldade. Então, a particularidade da tua marca é justamente para poder proporcionar conforto para essas pessoas que às vezes têm dificuldade de encontrar sapatos, tamanho dos pés Conforto delas. e acessibilidade, porque muitas marcas não têm. E também eu tô trazendo o meu olhar de design. Design, É claro. um sapato que você vê também. Eu estudei a forma dos sapatos para serem. Eu estudei a maneira como eles foram feitos para que ficassem bom, por exemplo, num tamanho 50. Não é qualquer sapato que ficaria bom. Então, por isso que eu comecei também com a linha de salto alto. Que o salto alto num pé um pouco maior, ele proporciona um pouco o tamanho do pé com a largura. Então fica um pouco mais elegante. A linha é mais de sapatos mais baixinhos e mais do dia a dia tem que ser um pouco mais pensada para ver de uma forma que fique mais elegante também. Bom, eu queria aproveitar já felicitar, né? É muito bom ver, né? Aqui no canal de Trans Pode Tudo, né? Está agora sentada com uma trans designer, estilista e que ama o que faz e que fez algo realmente pensado para nós, mulheres, que às vezes tem um pezinho um pouco maior do que, né, a maior parte. Parabéns, são super confortáveis, adorei, amei de verdade. E nem é publi, hein? E eu queria agora voltar um pouquinho lá atrás pra gente falar. A gente falou da tua, né, do momento atual, das dificuldades que tu encontrou. Quando criança, na verdade, essa tua não binaridade te trouxe problemas? Por exemplo, na escola, com a família, amigos? Trouxe muito. Mas, na verdade, inclusive, até o que eu estava pensando, tem uma passagem que eu gosto de sempre falar, que eu acho que resume bastante a minha vida inteira. Porque eu acho que entra um pouco… não só a binaridade, quanto a questão da moda, a estética e toda essa coisa que fala de liberdade. Eu, quando criança, como talvez muitas de vocês, e principalmente na época, nos anos 80, eu gostava muito de história em quadrinhos. Amava.
Nossa, eu era enlouquecida pelos personagens de quadrinhos, tanto masculinos quanto femininos. Então, eu lembro que em Fortaleza tem, acredito que ainda tenha, um clube que é super badalado, que é antiquíssimo, dos anos 50. Meus avós frequentavam, chama Náutico Clube. E ele fica justamente na Avenida Beira-Mar, que é a avenida mais famosa da cidade, e no ponto central da Avenida Beira-Mar. Talvez quem tenha um pouco mais próximo da minha idade, tenha vivido os anos 80 em Fortaleza, vai lembrar disso. Tinha uma criança em situação de rua, negro, que ele simplesmente ele pegava um pedaço de carvão das pessoas que faziam... Lembra que o povo fazia tipo milho tostado no carvão? No Nordeste fazem muito isso. Então ele pegava e desenhava no calçadão da Beira-Mar com carvão os personagens das histórias em quadrinho. Então tinha um He-Man gigante, tinha um Hulk, tinha uma Mulher Maravilha. E eu tava lá do outro lado, no clube. E olhando para aquilo, achei o máximo. Digo, nossa, uma criança igual a mim que sabe desenhar. E nem pensei, corri. Já desci, atravessei a avenida super movimentada e fiquei junto com ele, a mão suja de carvão e tal, a gente brincando e tal. E quando se deram conta de que eu tava junto com uma criança em situação de rua, desenhando no calçadão da avenida mais famosa em Fortaleza, em frente do clube mais sofisticado que a minha família frequenta desde os anos 50, foi um escândalo. E eu não entendi. Te juro que eu não entendi. Por que eu não podia fazer a mesma coisa com ele? Se, na verdade, ele estava fazendo tudo que eu queria. Que é a questão, como eu falei, da liberdade. Um pedaço de carvão na mão, desenhando no chão, na calçada. Os personagens de história em quadrinho que eu amava. Então, eu sempre fui muito questionadora. Por quê? Por que eu tô aqui? Por que essa tua pessoa tá aqui? Por que existe mendigo? Por que a mulher maravilhosa que eu tô vendo na televisão, como por exemplo era... Não sei se você vai lembrar, que você é bem mais nova do que eu. A Isadora Ribeiro na abertura do Fantástico. Lembra? Não. Que ela saía da água com a... E parecia uma personagem realmente de história em quadrinhos. Era o Hans Donner que fez essa apresentação. E eu achava ela lindíssima. Lindíssima. Bocona, maravilhosa. E as pessoas que eu convivia criticavam. Ai, pelo fato dela estar eu nem olhava se ela estava despida ou não. Tinha muita censura no teu meio social. Muita Era um meio social censura. um pouco... Bom, você vem de um meio social... Tinha muita censura e muito preconceito, sabe? Tipo, naquela época... Porque, vamos falar a verdade, o Nordeste sempre foi dirigido por famílias, né? Os coronéis. Então, eu tava do lado dos coronéis e das sinhazinhas. Uhum. Então, Fortaleza sempre foi uma cidade muito excludente. Até pelo fato de você ter uma pele branca, já me excluía das situações. Só que eu achava isso totalmente sem sentido. Por que eu era uma criança branca, loura, e eu não podia brincar com aquela outra criança que eu tava vendo? Eu nunca entendi isso. Então, na minha cabeça foi sempre se formando, desde aquele início, assim... todas as referências que eu gostava, todas as mulheres que eu achava maravilhosas. Tina Turner, amava. Grace Jones, a própria essa Isadora Ribeiro, a do Brasil, do Carnaval. Achava elas divíssimas. Mas as pessoas que conviviam comigo achavam aquilo... Uau, demoníaco, horroroso, horrível. E aí, desde criança, eu fui um pouco também... então, eu gosto tanto disso, isso aqui é errado. E
Em contrapartida, o que eles achavam que era o certo, pra mim não fazia o menor sentido. Então, você era de um meio social, né? É o que eu tô entendendo agora, é um meio social um pouco Coronéis e rico, Sinhazinhas. digamos assim, né? Então, você já sentia essa… Você já era um pouco poldada, era um pouco… Não, eu tentava podar, mas eu já nasci com essa personalidade que eu tenho hoje. Desde criança que eu quero ser estilista, eu sempre falei que eu quero ser estilista. Já nasci sabendo desenhar, já sabia o que queria. Fazia desenho de croquis, de boneca, de sapato, de tudo. Ninguém nunca conseguiu me enquadrar, nem me colocar em posição nenhuma. E a família, teve apoio da família? Não, nunca tive apoio da família, mas também Mas teve benefícios pelo fato de ter nascido numa família com poder aquisitivo importante. tive os benefícios porque eu procurei e eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de estudar. Gostei muito de estudar, sempre gostei de história, sempre gostei de pesquisar, porque eu estudei nos melhores colégios de Fortaleza, talvez melhores do Nordeste, com todas as famílias riquíssimas, mas, por exemplo, eu era o melhor aluno do colégio, mas o resto estava lá por estar. Então, eu aproveitei porque também a minha personalidade é assim. Eu acredito que se eu tivesse estudado numa escola pública, por mais difícil que tenha sido, pudesse ter sido, eu sempre fui rato de biblioteca. Eu amava uma biblioteca. Museu, eu amava museu. Mas isso é curioso que ninguém me ensinou a ser assim. O fato de que as pessoas se enganam porque, mesmo tendo nascido numa classe média alta, ninguém me ensinou de que era legal ir no museu. Legal era ir no shopping. Legal era consumir. Legal era ir para Miami e comprar milhões de coisas que você nunca ia usar na vida. Mas isso para mim nunca foi algo divertido. Então você já tinha essa atração já pela arte, Já. pela… Adorava teatro de fantoches, de bonecos. Lembra que tinha muito no Nordeste? Tinha muito. Dos bonequinhos que ficam fazendo fantoche. Nossa, adorava aquilo. Adorava o Teatro José de Alencar em Fortaleza. Sempre achava lindíssimo aquilo. E aí eu fui procurar da história, fui saber o que é, como é. Tem uns jardins que são de Burle Marx, que é o maior paisagista que existiu no Brasil. Isso até foi uma coisa que me inspirou e me trouxe até para arquitetura, que foi a minha primeira faculdade. Mas realmente, eu tive oportunidades de frequentar bons colégios, de viajar durante já muito cedo, quando criança. E aproveitou essas oportunidades pelo jeito, né? Aproveitei, mas eu não acho que isso seja algo que, tipo, valeu para todo mundo. Porque as pessoas mesmo da minha família não têm nem um milésimo, nem do conhecimento, nem da cultura que eu adquiri por conta própria. Isso é muito ligado ao espírito livre, aberto, curioso que você tem também de Exatamente. gostar. E que eu só fui entender com astrologia e o tarô. Foi só aí que eu consegui realmente entender. Porque a minha principal pergunta, a minha principal questão é: por que eu nasci nessa família? Por que eu nasci assim? Desde muito cedo eu tinha certeza de que errada era a sociedade. Não era eu que estava errado. Eu sabia muito bem o que eu queria fazer, o que eu queria fazer da minha vida, quais os valores que eram importantes para mim e o que eu achava bonito e o que eu achava feio. Mas eu nunca consegui entender por que eu nasci nessa família, nessa cidade, nesse país, nesse momento. Por que você diz isso? Você não teve muito a compreensão, o apoio da família? Não, zero. Eu fui, durante o momento que eu convivi com eles, um bode expiatório. Porque eu nunca participei dos conceitos que eles achavam que eram importantes. E o que eu achava que era importante? Nossa, a pessoa passava uma tarde inteira na minha biblioteca. Coitada.
Então, eu percebi que na família não teve muita compreensão. Quando você entrou para a vida profissional, você se sentiu compreendida? Ou teve momentos onde você realmente se sentiu não aceita ou incompreendida por ser uma trans não binária? Não, eu acho que incompreendida, na verdade, porque eu sempre quis mais. Eu sempre tive muita certeza do que eu queria. Por exemplo, polêmica. Eu achava, por exemplo, que em Fortaleza as pessoas não tinham muita ambição na carreira. Principalmente, tenho vários amigos que são estilistas lá, começaram junto comigo, hoje estão super bem. Mas eu sempre tive problema porque eu sempre queria mais. Eu sempre empurrava o dono da empresa a pegar mais. Vamos fazer mais, vamos fazer mais, vamos fazer outra linha. Isso aqui tá muito pouco, vamos abrir outra loja, vamos fazer. Então, na verdade, as dificuldades que eu tive foram mais ideológicas do que pessoais e profissionais. Porque eu me lembro, inclusive, que até tinha pessoas trans na época que eu fiz faculdade e que elas se inseriram super bem no mercado e se duvidar, acho que estão lá até hoje. Eu, particularmente, acho que as dificuldades que eu tive não foram pela minha aparência física, nem pela minha forma de ver o mundo. Sempre, os embates que eu tive sempre foram no sentido de que eu queria mais. Isso aqui tá errado, a gente tem que fazer de outro jeito, vamos fazer melhor, vamos fazer mais. E muitas vezes eles queriam ficar acomodado na mesma coisa. Empurrar, fazer as coisas movimentarem, acontecer pra frente. Então, foi por isso que eu me mudei para São Paulo, porque eu senti e tinha razão, porque São Paulo como até dizia na época, o escritório do Brasil. São Paulo é um grande escritório. Você trabalha 24 horas por dia e as oportunidades aparecem. E foi lá que realmente a minha carreira se consolidou e que eu encontrei pessoas que estavam dispostas realmente também a crescer e a investir. E aí chegou o momento que São Paulo ficou pequena. Eu achei que eu já tinha dado tudo que tinha de dar ali profissionalmente. Então, eu sempre quis morar na Europa. Vamos para a Europa. E também uma coisa que eu sempre fiz eu busquei caver as minhas oportunidades. Eu nunca esperei o momento certo. Porque eu acho que também isso acontece com várias pessoas. Independente de ser trans ou não. A pessoa fica sempre esperando. Quando eu tiver esse dinheiro, eu vou me mudar para São Paulo. Quando eu conhecer uma pessoa, eu vou fazer isso. Quando der um bom tempo, eu vou me mudar para a Europa. Eu nunca esperei esse bom tempo chegar. Você criou algumas ou talvez todas as suas oportunidades. Exato. Você é uma mulher que viajou bastante. Muito. Fala várias línguas, né? Sim. É uma poliglota. Sim. Muito, achei, né, bem curioso. Eu adoro, né? Adoro ver. Mas você também, né? Sim, mas acredito que você fala uma língua, por exemplo, que eu acho bem difícil, que você… chinesa. Não, eu não falo chinês, pelo amor de Deus. Não. Você já morou na China, você falou pra mim. Eu já morei na China, mas eu falo algumas frases, algumas palavras. Chinês é super difícil. Eu estudei, ela é inclusive. muito modéstia, aí, gente. Não, eu estudei o mandarim. Eles até acham que eu pronuncio direitinho. Mas uma coisa que eu desisti de estudar mandarim é curioso, porque isso as pessoas não sabem. A China é um país muito grande. Em cada região eles têm uma língua própria. E o mandarim é uma língua recente, que foi criada como oficial. E no final das contas, poucas pessoas falam mandarim fluentemente. Aí, no final das contas, como eles preferem inglês, eu fiquei pelo inglês mesmo. E sua carreira aqui, Vivá, na Europa? Depois que você saiu de São Paulo, você falou que ficou um pouco, né, limitada, achou que já tinha cumprido com a sua, né, com sua carreira, enfim. Veio para aqui, para a Europa, e você encontrou oportunidades em qual foi o país que você migrou? Encontrei. Primeiramente, eu vim para a Itália, para Milão. Como eu te falei que eu ganhei essa bolsa de estudos no Instituto Marangoni. O Instituto Marangoni me abriu portas. Eu fui trabalhar numa empresa italiana que fica próximo de Parma.
Durante esse período, eu fui contratado por uma empresa espanhola, muito grande, de moda, um grupo gigante. E aí, no final das contas, eu decidi ir para a Espanha. Terminei morando 9 anos em Alicante e trabalhando com essa empresa, fazendo os sapatos. E foi lá que eu conheci também as fábricas espanholas de sapato e que eu consegui abrir minha marca. Interessante. E hoje, aqui em Paris… por que Paris? Por que Paris resolveu vir para Paris agora? Você falou, tem 6 meses que você está aqui em Paris. Tem 6 meses que eu tô aqui. Eu sempre quis morar em Paris. Eu acho que a gente passou por um momento que foi muito determinante, que foi a pandemia. Quando eu me vi fechada com a pandemia, na Espanha, sozinha, sem ter raízes ali, porque eu morava numa cidade muito pequena. Então, para mim, a Espanha sempre esteve relacionada somente com o trabalho. Eu nunca tive uma ligação nem afetiva, nem cultural, nem de absolutamente nada com a Espanha. Então, eu consegui fundar as bases da minha marca, consegui encontrar uma fábrica que fosse de confiança. E à medida que eu fui vendo que eu podia ser livre, eu não precisava ficar morando ali. Eu poderia morar em qualquer lugar da Espanha, que hoje em dia tem até esse termo que é nômade digital. Então, eu acho que eu me enquadro um pouco também nessa categoria de nômade digital, porque os meus sapatos não são vendidos online, a fábrica já sabe o que tem que fazer. E aí eu queria buscar alguma oportunidade em Paris e ver como é a vida aqui, praticar melhor o meu francês, porque é a língua que eu mais estudei, mas é a língua que eu acho que eu menos falo. Acho bem complicado. E estou vivenciando esse momento de Paris. Eu queria muito passar um tempo e realmente morar aqui, porque é a cidade da moda, dos museus que eu amo. Nossa, maravilhoso. Eu até comprei uma carteirinha de sócia do Louvre. E eu vou no Louvre toda semana. Toda semana eu vou no Louvre. Nossa, então a empresa que você criou na Espanha, ela te proporcionou essa liberdade profissional para você falar, por que não morar, né, 6 meses em Paris ou 1 ano, né? Exato. E você já tinha falado para mim também que já tá pensando já em Suíça, outra cidade, né? Talvez eu queira ir para Suíça, talvez Portugal, talvez Alemanha. Essa liberdade, ela realmente tá dentro de você. Essa busca pela liberdade, eu sou livre em todos os aspectos da minha vida. Isso é bem… Aparentemente isso faz parte mesmo. É o que eu sempre quis. É por isso que eu não tenho marido, não tenho namorado, não tenho amante, não tenho gato, não tenho cachorro, nem planta eu tenho mais. Eu adoro planta, mas deixei tudo. E também estou me desfazendo de tudo, de roupa, de tudo. Eu quero só uma malinha, salto alto sempre, e viver o mundo, correr o mundo. Quero morar também na Ásia, também uma vez mais, Hong Kong e tudo isso. Vamos voltar aqui à questão da não binaridade? Vamos. Em algum momento, Viva, você se encaixou em algum dos lados para sim, ser aceita em alguma situação ou em algum lugar? Eu acho que sim. Eu acho que na vinda para cá eu estava até pensando. Eu acho que a Itália me mudou muito, me marcou muito. Foi muito interessante, porque até então, no Brasil, eu não me achava muito feminina, né? Isso é uma questão que tem bastante lá. No Brasil, as trans tem que ser aquela coisa bem modelo, né? Se não for perfeita, não se enquadra como mulher. E quando eu cheguei na Itália, pela primeira vez eu percebi que eu levava muita cantada de homem na rua. Muita mesmo. E eles próprios me colocavam como muito feminina, muito mulher. E eu ficava assim, tipo, jura? Eu?
Nossa, um homem desse maravilhoso. Lindo, alto, cheiroso, perfumado, arrumado. Me acha a mulher mais maravilhosa do mundo? Por que não? Então foi que eu deixei um pouco meu cabelo crescer mais. Eu acho que eu fiquei mais feminina na Itália. Aflorou mais o teu lado Aflorou feminino? a feminilidade, foi. Olha, os italianos, eles são… Aflorou e desabrochou. Eles são realmente assim, né? O italiano… Eu lembro que eu escutava muito quando eu era muito jovem. Que as meninas diziam… Querida, na Itália, se você colocar uma argola numa vassoura e colocar ela na esquina, ela ganha. Pois é, ela acabou de me chamar de feia, não, né? Não, eu, no final das contas, eu tô aí, a vassoura… Com a argola. Eu escutava isso, eu não entendia porque… E na verdade, que os italianos… Os italianos, eles são muito desapegados, que vão pensar, sabe? Eles são muito fiel ao que eles sentem. Então, quando eles sentem algo… Eu acho que eles gostam muito de seduzir. A história que eu mais escutava lá era assim… Primeiro o seu prazer, depois o meu. Então, eles gostam muito de ver você tendo prazer, e até para convidar. Tem essa história lá que eu acho ótimo do aperitivo, né? Principalmente em Milão, no norte da Itália, que você tem sempre um buffet com aquelas massas maravilhosas. Então a Itália te aflorou, teu lado feminino. Aflorou bastante. Principalmente Milão, porque eu acho que Milão é da cidade mais internacional que tem na Itália. Parma também, e as outras cidades também. E eu acho que mais Milão. Eu gosto muito de Milão. Eu voltaria a morar lá. Tu acredita que ser não binária é uma coisa realmente definitiva? Ou você acredita que em algum momento você pode acordar um dia e dizer… Sabe de uma coisa? Eu me identifico como mulher e eu quero tomar hormônio. Você acredita que isso pode acontecer? Pode. Eu tô aberta a tudo. E o que eu prego é a liberdade. Se você quiser ser super feminina, você seja. Se você não quiser, você não seja. Pode. Pode com acontecer? certeza. Pode. Falando por você, na verdade. Isso poderia acontecer com você, por acaso? Você não tem essa coisa de… Ai, não, isso eu nunca farei, isso… Não… Pode. De repente, eu acho que dependendo da situação… Por que não? Porque, inclusive, é uma coisa que eu penso bastante, assim… a partir de agora, eu vou começar a viver a segunda metade da minha vida. Eu não sei se eu tenho mais força física, inclusive, de me defender e de brigar e de falar na rua e de me colocar. Então, no final das contas, eu tô pensando, quando eu tiver mais velho, o que eu quero ser? Um senhor ou uma senhora? Eu acho que o meu coração, minha alma, tá mais para uma senhora. Então, eu acho… isso é uma coisa que eu tô pensando bem, assim, no momento em que… Hoje em dia, eu sou super afrontativa, mas… Quando eu já não tiver mais forças… Será que não vale mais a pena acalmar e me adequar à sociedade para viver um pouco mais tranquila? Talvez, mas alguém que ama a liberdade, com o espírito livre que você, né, aparentemente tem. É só a questão… Que ama se impor? Exatamente. Eu gosto da liberdade, mas talvez eu acho que eu me vejo mais como uma senhora. Inclusive, eu tenho várias amigas… mulheres héteros cis que têm uma certa… Eu adoro pessoas mais velhas, adoro. Tenho várias amigas que têm 70, 80 anos. Então ela tem uma carinha de vovozinha, mas a cabeça dela é de rock and roll. E eu gosto disso, porque elas enganam. Elas enganam muito. Então no momento que tem um aperto assim, ela faz… Ai, eu sou tão velhinha. Mas elas não são bobas, não. Nem um pouco. Viva, conta uma situação engraçada que você lembra que aconteceu com você, ligada e por conta da tua não binariedade. Essa história da praia eu achei muito curioso, porque eu nunca imaginei. Eu tava o mais masculina possível.
E me parar a polícia, eu pensei que era alguma coisa mais séria que estava acontecendo, sei lá. E eles disseram, senhora, por favor, tá todo mundo na praia reclamando que a senhora tá aqui fazendo topless. E eu não tenho peito, eu não tenho silicone, eu não tenho hormônio, eu não tenho nada. Achei engraçado isso. Muita gente também, inclusive na Itália acontecia muito isso. De repente, eu também nada de sem salto, uma calça normal e um sapato, mas com o cabelo solto. Isso foi muito engraçado numa estação de trem. E tava no banheiro e um homem entrava e saía, entrava e saía, entrava e saía. Até que ele dizia assim, senhora, pelo amor de Deus, eu preciso fazer xixi, a senhora tá no banheiro errado. Aí eu dizia, não, mas eu fiquei assim, digo, não vou explicar não, digo, o senhor tem razão, tô saindo. Bom você tocar nesse assunto. Você tem uma preferência para usar o banheiro? Quando você vai no banheiro, por exemplo, num shopping, você vai em algum banheiro? Você tem algum receio? Tenho bastante receio. Essa questão do banheiro é bem complicada. Eu acho que é mais complicada no Brasil do que aqui na Europa. Mas a minha técnica, que eu aprendi durante os anos, eu sempre pergunto à pessoa responsável que trabalha ali. Então, eu sempre peço indicação. Por favor, eu gostaria de ir ao banheiro. Onde fica o banheiro? Se ele me apontar para o banheiro masculino, eu vou no banheiro masculino. Se a pessoa me apontar para o banheiro feminino, eu vou no banheiro feminino. Então, eu tenho a desculpa de que se alguém se sentir ofendida ou mesmo contra a lei, eu digo, foi o funcionário que trabalha aqui que me indicou esse banheiro. Interessante isso. Então, essa é a sua estratégia. Essa é a minha estratégia, porque aí fica realmente uma coisa... A culpa é dele. A culpa é dela. Não necessariamente, talvez, é a estratégia de todas não binárias, né? Ou não binários, né? Mas essa é a sua estratégia. A minha estratégia, porque eu acho que assim eu me sinto mais protegida para não sofrer nenhum tipo de agressão. Já sofreu alguma agressão? Já, várias vezes. Sério, Viva? Várias vezes. Inclusive da polícia. Sério? Por a questão do banheiro? Pela questão do banheiro, por questão à toa. Muita gente se acha no direito de querer me diminuir. E aí... É complicado, porque mexeu com a pessoa errada. Você se impõe, você briga pelos seus direitos. Sempre. Os meus amigos já sabem que eu não levo desaforo para casa, jamais. Mas chega uma hora que deve ser cansativo, como você falou aí, né? Quando eu tiver uma certa idade, eu não me vejo, né, brigando, impondo os meus direitos, enfim, né? E militando, porque é uma militância isso. Exato, eu já tô começando a pensar sobre isso, realmente no momento que você tá atrasada, você precisa ir no supermercado para comprar uma coisa só. Aí ainda tem que explicar, digo, não, eu não sou o senhor, eu sou uma senhora, eu me sinto assim. Por favor, não me trate dessa maneira. Por favor, venha isso. Então, realmente, a vida cotidiana é pesada. Eu imagino. Eu imagino. Viva, vamos fazer um pequeno bate-bola pra gente encerrar o nosso vídeo? Todo prazer, com muito gosto. Avec plaisir. Eu pergunto, você responde. Claro. Né? Viva, por exemplo, um sonho. Ixi, eu não tenho muito sonho, Ashley. Sinceramente. Um sonho? Não sei. Não? Não tenho. Eu sou uma pessoa muito prática, muito concreta, muito objetiva. De objetivo, eu gosto de marcar uma coisa, realizar e depois fazer. Vamos passar para a próxima. Um medo. Medo. Eu tenho muito medo de ficar numa situação física que seja dependente de alguém. Talvez por isso que eu não vou muito... Eu tenho muito cuidado com essa história de cirurgia, de tomar remédio, de alimentação.
Porque como eu valorizo tanto a independência, então eu dependo muito do meu corpo. Eu tenho medo de ficar numa situação, sei lá, camada, necessitando de alguém. Um país que você mais se sentiu à vontade no corpo de uma mulher trans não binária? Eu até digo uma cidade, mais que um país. Berlim. Mas precisa. Qual? Berlim? Berlim. Berlim foi a única cidade do mundo que eu me senti um ser humano. Mais que um homem ou uma mulher, um ser humano. Lá foi o único lugar do planeta Terra que eu conheço. E eu conheço todos os continentes, menos a Antártica, que eu ainda quero conhecer. E o único lugar do planeta Terra que realmente existe liberdade é Berlim. Interessante, curioso. E tem muitas pessoas trans, não binárias, que estão indo morar lá. Tem uma comunidade grande. Viva por viva. Reviva, né? Se defina em uma palavra. Viva. Então eu vou definir do meu nome, que foi o nome que eu busquei. Primeiro existia uma revista dos anos 70 de moda, que se chamava Viva. Mas aí achava Viva um pouco bobinho. E fui buscando e acrescentando os nomes também, vendo a questão da numerologia. Então, o meu nome tem 2 As no final e um H. Por quê? Porque eu fui buscar na língua tupi-guarani e Viva, não é Viva, é Viva. Com acento no A, significa força da natureza. Para os nativos brasileiros, era quando, por exemplo, acontecia um enchente, ou a pororoca, ou tinha uma tempestade, caiu um raio, eles exclamavam, Viva! O A. Só que eu percebi que as pessoas, principalmente aqui na Europa, não conseguiam pronunciar isso. Então eu fui acrescentando um A, mais um A e depois o H. E sabe que eu descobri que no final das contas, a língua mais antiga do mundo, que se chama sânscrito, que é ainda hoje falada na Índia, Viva significa encontro de almas. Então tem muita coisa. Por isso que eu adicionei também um H no final. Viva com 2 As no final, na Índia, significa como se fosse casamento, em sânscrito. Então... Mas defina, qual dessas você prefere mais? Força da natureza? Eu acho que a força da natureza. A primeira, então. Eu me sinto uma pessoa muito forte. Que veio do Tupi-Guarani. Do Tupi, mas eu pesquisei porque eu queria alguma coisa. Primeiro eu pensei até em Iracema, que significa jorro de mel, lábios de mel. E que tem tudo a ver com Fortaleza, quem é de Fortaleza vai saber. Mas aí depois chegou na força. Não podia deixar de perguntar, ativa ou passiva? Ativa! Adoro! Sem tabu! Ativíssima, sempre fui ativa. Sempre isso ativando, né? Somos militantes, é isso que ela quer dizer. Adoro. Pode vir. E se Viva pudesse dar um conselho pra Viva de 15 anos, o que é que Viva diria? Calma, querida. Muita calma. Porque uma coisa que eu acho que as pessoas falam pra gente que é uma mentira. A oportunidade só bate uma vez na sua porta. Mentira. As coisas acontecem quando tem que acontecer. Quando você estiver pronta, tem um ditado que é maravilhoso. Eu acho que é chinês. Que diz, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. É isso. Viva, eu, como sempre, né, como de hábito, eu queria que você deixasse uma mensagem aqui. Na verdade, não é um conselho, porque você fala por você mesmo, né? Mas que você deixasse alguma mensagem para trans que se identifica como você, que está na mesma situação, que de repente está nos olhando agora e tem medo, ou tem muita coisa para aprender ainda. O que é que você diria? Trans pode tudo. Tudo, querida. Você pode tudo. Não precisa ficar presa em um papel. Nem que ser feminina, nem que ser masculina, nem que ser bonita, nem que ser feia. Porque isso é uma coisa que eu aprendi no mundo inteiro. Sempre vai ter alguém que vai te achar lindíssima. Sempre vai ter alguém que vai te achar normal. Sempre vai ter alguém que vai te achar feia.
É você que tem que se achar. Você que tem que se achar. Acha a sua história, não importa ela qual seja, e siga nela. Não tenha medo, não baixe a cabeça. Trans pode absolutamente tudo. Ai, eu adorei essa dica, esse conselho mesmo, né? Porque eu acho que nós, mulheres trans, né, temos que… Pode parecer clichê, mas eu não posso deixar de falar. Temos que nos unir mesmo, né? Somos todas iguais. Todos iguais, né? Todes, né? Se a gente vai falar na língua mais neutra agora. Então, ainda existe um pouquinho, né? Dessa incompreensão de uma… Eu, por exemplo, né? Já falei um pouco da minha ignorância no início. Eu não conhecia um pouco. E é muito bom quando a gente reconhece que a gente não sabe. Que a gente pode aprender um pouquinho, né? De muitas vezes a gente achar que todas têm que ter o mesmo padrão de feminilidade, porque a feminina tem que tomar muito, né, estradiol e enfim, o masculino tem que tomar muita testosterona. Então, gente, tem o meio, tem a, né? Então, vamos respeitar, né, todas as camadas, que existem várias camadas dentro dessa letra T. E isso é o mais importante, porque o respeito, ele tem que, né, prevalecer. Então, se nós mesmos, entre nós, não nos respeitamos, como é que a gente vai exigir isso da sociedade, né? Então, fica aí o meu apelo para nossa sigla T. Na verdade, para todo mundo, né, gente? Mas se a gente já começa a se respeitar, já é um bom exemplo, né, para fora, né? Nos respeitamos e assim a gente pode exigir respeito de fora. Viva! Acabou a nossa entrevista. Que eu já tô ótimo, com gostinho adorei. de quero mais. Amei. Gostou? Eu amei. Imagina, há pouquíssimo tempo que eu tô aqui em Paris. Já tô participando de um podcast, É gente. verdade, a gente se conheceu no aniversário. Conheceu por acaso, da Estela. No aniversário da Estela Rocha, maravilhosa, um beijo, né? Estela. Amo a Estela. Já conheci a Estela há muito tempo de internet. Mas vim conhecer agora pessoalmente aqui em Paris. Ela é maravilhosa. Então, obrigada, Vivá, por essa entrevista. Eu que agradeço. Sincera, de ter aberto aí um pouco da tua vida. Agradeço a você, agradeço a equipe. A maravilhosa que tá aqui por trás. É verdade, gente. Fez essa luz, o microfone, ajeitou. A nossa aguinha, você não bebeu a nossa aguinha, a nossa famosa aguinha. É que eu gosto mais de falar do que beber. É, verdade, tem razão mesmo, né? Um papo tão… Gente, aprendizado, né? É tão bom aprender, né? Eu adoro abrir a minha mente. Nossa, e de constatar que eu tenho muito mais ainda para aprender. Quanto mais a gente aprende, né? Um beijo para vocês, ó. E para vocês que estão aqui com a gente até agora, se gostou aqui, né, do conteúdo, segue a gente aqui, né, na plataforma. E gratidão. Trans pode tudo mesmo, tá? E é isso. Um beijão, muitíssimo obrigado. Eu já sigo. Sigo ela em todas as plataformas maravilhosas. Então, se você não tem preconceito aí com nós, mulheres trans, dá um like aí na gente. Deixa um comentário, o que você achou aí da história da Viva. Deixa um comentário. Tô doida pra ver os comentários de vocês. Louca! Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo aqui do nosso canal Ashley Sem Tabu e da nossa emissão Trans Pode Tudo! Beijão, boa noite.